Está neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Chegamos aqui no nosso canal, na nossa última aula do trimestre, o novo homem em Jesus Cristo. Por que a última aqui? Porque como você já está acostumado, você que nos acompanha, a nossa aula no canal do YouTube vai uma semana antes da aula. Neste domingo, teremos a aula 12, mas aqui já é a 13. E quero dizer que estaremos no Facebook fazendo, a nossa aula online, ao vivo, porque as igrejas estão fechadas diante da epidemia que o Brasil está passando. Então, a aula 12 você vai poder assistir no nosso Facebook, paulo.delanhese, e continuaremos com a aula também aqui no canal do YouTube, e convido você que ainda não se inscreveu para se inscrever, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Estamos encerrando o primeiro trimestre e já estamos com a lição nova aqui. A igreja eleita será a matéria que estudaremos por 13 aulas no próximo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, porque não podemos parar, e a mensagem de Cristo, ela tem que chegar aos corações. Você também pode compartilhar os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, e pedir para que eles se inscrevam. Mas vamos à aula de hoje, lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Antes da aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro. Hebreus 12, 2, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Gênesis 17, 1, Deus exige a perfeição de seus filhos. Mateus 5, 48, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. E Jó 1, 1, Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Ezequiel 14, 14 e 20, homens que se destacaram pela perfeição. E Filipenses 3, 1, 16, o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. O nosso textual está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nossa leitura de base está no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 1 ao 16, que nos diz assim a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abrindo um parênteses para comentarmos sobre esta leitura. Jesus ensina a Nicodemos sobre o nascimento da água e do Espírito, a nova vida que o homem e a mulher de Deus devem ter. Nada a ver com reencarnação difundida pelo Espiritismo dentro desse texto. Jesus é bem claro, tá? Reencarnação não existe. Quem morreu não volta. Hebreus 9, né? No 27 nos diz que após a morte segue-se o juízo. Amém? Fecha parênteses. Vamos à aula. Na introdução da aula de hoje, há uma palavra que o comentarista nos traz a respeito da perfeição. E ela diz: pois é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que ele faz. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não, tá? Isso do ponto de vista humano, da ética humana. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine com um conhecimento mais profundo desta temática da aula de hoje, do nosso última lição do trimestre de 2020. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, melhor dizendo, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8,16. Por que um novo gênese? Porque o gênese criado por Deus, né, onde Adão e Eva, nossos pais, foram criados, era um lugar perfeito de comunhão com Deus. Mas o pecado afastou
o homem e a mulher de Deus, mas através de Cristo, que é o segundo Adão, e que não pecou e que é perfeito, podemos ter novamente esta comunhão com Deus. Nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Isto implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge do bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João, capítulo 1, versículo 12. Então, Deus planejou salvar o homem, mesmo antes do homem existir, mesmo antes da fundação do mundo. É por isso que ele diz ao profeta Jeremias que ele conheceu ele antes de estar no ventre da sua mãe, porque Deus é Deus. Nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Mateus 16, 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6, versículo 1 ao 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Título, capítulo 3, versículo 5. Dessa experiência, ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Batismo salva? Não, batismo não salva, mas o batismo é a confissão da minha fé pública diante dos homens, diante da sociedade, diante da igreja, que eu aceitei a Jesus e ele sim me salva pela minha profissão de fé que eu faço no batismo. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6,15. Temos aí a genuína conversão, ou seja, mudança de atitude do pecador para com Deus. Subsídio didático pedagógico. O novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento. João 3,6. Por isso, nesse tópico, é a oportunidade de você reafirmar essa tão bela doutrina do Novo Testamento. Faça uma recapitulação da realidade da queda humana e mostre que o novo nascimento é a garantia de Deus acerca da ressurreição do ser humano tragado pelo pecado. Assim, mostre que Deus, por meio da cruz de Cristo e por intermédio do Espírito Santo, garantiu a salvação a todos os que se arrependem de seus pecados e crê no Filho de Deus. Em Cristo está firmado a nossa eterna salvação. Então, o que mostra esta aula, o que mostramos ao aluno é que o novo nascimento, a renovação, a mudança de conduta, de caráter, de atitude, só é possível mediante o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Tópico 2. A justificação do homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Por que pela fé? Porque homem nenhum, mulher nenhum pode ser salvo pelos seus méritos. Pode ser salvo
pelos seus exemplos de filantropia, de ser bonzinho, de subir escada de joelho, de ajudar os pobres. Ninguém é salvo por mérito algum. A nossa salvação é unicamente pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só quando o homem, a mulher, quando o pecador, reconhece isso, ele pode ser salvo. A inutilidade da justiça humana, como viemos falando. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Efésios 2, 8, 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Como nós viemos falando e reafirmando. Jesus é o único que salva. Maria, Buda, Pedro, José, Confúcio, Maomé, seja o que for, nada consegue salvar o homem, nada consegue redimir o homem. Somente Jesus Cristo redime o homem do pecado. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos 5, 9. E qual é esse status? Ele está justificado pelo glorioso, precioso sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6, 11. Esse é o completamento perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10, 17. O próprio Deus diz que não lembra mais dos nossos pecados, que os nossos pecados seria lançado no mar do esquecimento. Então, quando aquele pecador lá fora, que não conhece a redenção, que não conhece o amor de Deus, que não conhece o perdão do pecado, dizer para você, mas você antes era ladrão, prostituta, homossexual, você era assassino, você era drogado, você era alcoólatra, você era ruim e agora quer dizer que você é santo? Diga para ele: sou sim. Não pelo meu mérito, não pela minha nova conduta, mas porque o sangue de Cristo Jesus me perdoou. E se você quiser, ele também pode perdoar você. Essa é a resposta que temos que dar ao pecador quando indagar sobre a nossa nova vida que partimos e compartilhamos na sociedade agora. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3, 7. Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Lucas 23, 42 ao 43. O ladrão pediu perdão e Jesus o perdoou imediatamente. E assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você que está me ouvindo e pode acontecer com você que ainda não pediu perdão e não reconheceu o sacrifício de Cristo. Não importa o que você fez até agora, importa o que você fará a partir de agora, É isso que conta. Deus diz a palavra dele que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, o tempo que não conhecíamos a ele, o tempo que não conhecíamos a sua palavra, tá? O que você fez, fez. Mas, a partir de agora, seja um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. Subsídio teológico do tópico 2. Assim como a regeneração lava
leva a efeito uma mudança em nossas naturezas, melhor dizendo, a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados, livres de toda a culpa e do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. O Deus que detesta o que justifica o ímpio. Provérbios 17:15. O Deus que detesta o pecado é o que justifica o ímpio. Mantém sua própria justiça ao justificá-lo, porque Cristo já pagou a penalidade integral do pecado. Romanos 3, 21, 26. Constamos, portanto, diante de Deus como plenamente absorvidos, ou seja, constamos plenamente diante de Deus como perdoados, tá? Deus não olha mais o nosso pecado, a nossa arrogância. Deus não olha mais a afronta que fizemos contra Ele quando pedimos perdão. Tópico 3. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, né? A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estrutura de varões perfeitos. Então, a regeneração, ela acontece imediatamente quando aceitamos Jesus, né? Essa é a linguagem que usamos, mas na verdade, entendo eu, pastor Paulo, que não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita com toda a imundícia do mundo que viemos, e aí a regeneração acontece imediato, tá? Isaías diz que, ainda que os nossos pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, Ele os torna mais branco que a pura lã. Isaías capítulo 1, versículo 18, né? Então, essa regeneração acontece no processo de reconhecermos o sacrifício de Cristo. Agora, a santificação, como disse muito bem o comentarista aqui, ela é um processo que leva a vida toda. Todos os dias precisamos nos santificar. Todos os dias precisamos corrigir os nossos pecados, os nossos erros. Todos os dias precisamos olhar para a cruz de Cristo e pedir perdão para chegarmos e alcançarmos o céu. A santificação, como posicionamento, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42, 1 Coríntios 1, 2, porque esse é o processo que Deus faz no homem e na mulher, arrependido. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2, 9. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Somos considerados santos por Deus, ainda que estamos no processo de santificação. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Provérbios 4, 18, Efésios 4, 13. Então, ele é considerado santo, mas não é santo. Ele está em um processo de santificação. Santo ele será no dia do toque da trombeta, no arrebatamento da igreja, né? Tendo ele vivo ou morto, né? Ouvirá o toque da trombeta, irá ao encontro do Senhor, e como explica Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele terá o seu corpo transformado, seu corpo glorioso, deixará o seu corpo agora corruptível e será semelhante a ele. Ele quem? Será semelhante a Jesus. Aí sim, ele realmente será santo, como é Deus, como é o Pai, como é o Filho, como é o Espírito Santo, e não estará mais sujeito ao pecado, à corrupção do seu corpo. Santificação do novo homem. A palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz
ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 17:1, Mateus 5:48, 1 Pedro 1:16. Está aí o processo da santificação. Santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14. Não, eu não faço mal a ninguém, né? Como alguns dizem, eu dou esmola, sou bonzinho, obedeço pai e mãe, né? Obedeço às leis como o jovem rico, né? Mas isso não torna ninguém santo. O único meio do homem e a mulher se santificar e tornar santo, como já dissemos, afirmamos novamente, através do reconhecimento do sacrifício perfeito de Jesus. Quanto ao mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Paulo orienta a igreja a ser imitador de Cristo como ele é. Ou seja, quanto mais nos santificamos, como diz o comentarista de Paulo, mais parecido ficamos com Cristo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João 1:7. E a primeira carta de João também diz, no capítulo 2, que ele é o nosso advogado. Para que serve o advogado? Para absorver o criminoso. No caso de Jesus, para absorver o pecador, como eu e você. É através de Jesus que somos perdoados. E a cédula que era contra nós é rasgada, pois ela é cravada na cruz. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na nova Jerusalém celeste. Apocalipse 21:8. Nada que contamine a cidade entra. Só vai para o céu quem se santifica, quem é justo, quem reconhece o sacrifício de Cristo, tá? Tópico 3, subsídio teológico. Atualmente, há urgente necessidade de renovada ênfase à doutrina da santificação nos círculos pentecostais. Em primeiro lugar, porque são raros os pentecostais que hoje aceitariam a ideia de estar precisando de renovação espiritual. A despeito de muitíssimos crentes terem sido batizados no Espírito Santo, são muitas as igrejas pentecostais que não possuem a vitalidade e eficácia que nelas se evidenciaram em anos anteriores. Em segundo lugar, a ênfase pentecostal ao batismo no Espírito Santo e aos dons sobrenaturais do Espírito tem resultado numa falta de ênfase ao restante da obra do Espírito, inclusive a santificação. Em terceiro lugar, a aceitação mais generalizada dos pentecostais e dos carismáticos parece ter ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo, lançando dúvidas sobre muitos dos antigos padrões da santidade. E, finalmente, os pentecostais de hoje dão muito valor à popularidade que acabaram de conquistar e, no ânfase de preservá-la, zelam por evitar qualquer aparência de elitismo espiritual. O que o comentarista está dizendo nesse subsídio? A doutrina da santificação ela precisa continuar sendo pregada. Porque, como aprendemos na aula aqui, a santificação, ela vem imediato, mas o processo de tornar-se santo é um processo ao longo da vida toda. Eu posso ter 30 anos de pastor, posso ser presidente de uma grande igreja, posso ser pastora, posso ser bispo, posso ser apóstolo, posso ser qualquer coisa dentro da igreja. Mas nada disso garante a santificação.
Nada disso nos torna santo. A única maneira de nos tornarmos santos é cada dia olharmos para a cruz do Calvário. É cada dia reconhecermos que somos pecadores insignificantes. É reconhecermos todos os dias que precisamos da misericórdia do Senhor. O mundo está vivendo o caos com o vírus do coronavírus. Muitas pessoas morrendo em todos os países. E isso nos mostra o quê? Que o homem não é nada. Deus é tudo. Deus está no controle deste mundo. Não resta-nos dúvida disso. Então, precisamos realmente pregar a santificação e voltarmos para Deus como homens e mulheres de Deus. Conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez, por intermédio do apóstolo João. Amados,